noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envém. Pelo lugar o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam no céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem com voz de lamento do meu pensamento, porém ao meu mestre confessem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno falar. Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo nunca afaste de você, mas que sempre esteja envolvendo você e você envolvido nela, porque Ló era um homem salvo, disse o irmão Branham, mas caído da graça. Por isso que ele era virginésio, salvo, mas sem a graça. Então a gente, quando é salvo com a graça junto, então aí se completa o arrebatamento. Então não é só ser salvo. Como disse Paulo aos Hebreus, coisa que acompanha a salvação. Davi já ora falando assim: Senhor, não tira de mim o gozo da salvação. Também podemos ser salvos sem ter alegria. Um salvo triste, um salvo que sempre está entristecido. E podemos ser um salvo também, como era Saul, o rei Saul, um salvo revoltado. E podemos ser um salvo também, como foi Ló, um salvo meio envolvido na política, envolvido em Sodoma e Gomorra. Todo salvo. Podemos também ser um salvo, como foi o rei Ezequias. Salvo, mas com a lepra na testa, com o pecado na testa, onde todo mundo vê. Pecados visíveis. Tem pecado oculto. Tem pecado que é visível. Todo mundo vê, não tem como esconder. Assim era o pecado do rei Uzias. E ele recebeu essa lepra na testa, porque ele queria ministrar, sendo que tinha 80 sacerdotes. Nenhum serviu para ele. Ele queria ministrar no lugar do sacerdote. O sumo sacerdote chegou nele
ele era rei. Falou: rei, sai daí. Aí é o nosso lugar, não é seu. O seu lugar é o trono, mas aqui no templo é o nosso. Não, eu vou oferecer sacrifício. O senhor vai ter o maior fracasso que o senhor já teve. O senhor é um sucesso como rei, e era mesmo. Mas como ministro, o senhor é um fracasso. O senhor será um fracassado e, além disso, receberá uma lepra na testa, e com essa lepra morrerá por querer tomar um lugar que não é seu, por querer ser uma coisa que não nasceu para fazer, por querer ser ministro, sendo que Deus te chamou para ser rei. Agora, tem pessoa que quer ser tudo. Todas as coisas ela acha que ela pode ser, e não é. A ver, ela nasce para uma coisa e não nasce para outra. Mas ela acha que serve para ser outra também. Assim era esse grande rei Ezequias. Rei Ezequias foi um dos maiores reis que Israel teve depois de Davi. Quando se fala de obra, ele chegou a ser semelhante a Davi. Foi ele que Isaías idolatrou. Ele precisou morrer para libertar o profeta Isaías. De tanto que Isaías admirava ele, pelas obras que ele fazia. Ele fez armamento de guerra para Israel, armamento moderno que não tinha, de atirar pedra que ninguém fazia. Ele fez muita coisa para Israel, mas não estava bom. Queria ser sacerdote. E não faltava sacerdote, tinha 80 sacerdotes, e nenhum dos 80 servia. Nenhum dos 80 estava bom para ele. Você vai encontrar muitas pessoas hoje, boas pessoas, até bom cristão, e até salvo, hein? Até salvo, como Ezequias era salvo, mas não acha pastor para pastorear ele. Não consegue encontrar pastor para pastorear ele. Tudo tem defeito. Aí ele quer ser pastor de si próprio. Ele quer pastorear ele mesmo. Ezequias fez isso. Um homem salvo, um rei com sucesso, um rei admirado pelo povo, admirado por Isaías, que era um profeta, admirado, até que Isaías não se conformou com a morte dele. Precisou Deus levar Isaías por uma visão no céu, ver o serafim adorar a Deus, Isaías 6, para ele entender por que Deus põe uma lepra no rei Ezequias. Porque Deus quis mostrar para Davi: adorar eu, Davi, é assim que se adora. E põe o serafim para Isaías ver, com o rosto coberto, pé coberto e duas asas voando. Respeito, humildade, é o que Ezequias não tinha. Não tinha respeito, porque não respeitou o sacerdote, e não tinha humildade para reconhecer que ele estava errado e sair do templo, porque ele não quis sair. O sumo sacerdote chegou dele: sai de dentro do templo, para com isso. Não, eu não vou sair. Ficou leproso, a lepra ainda era da testa, um lugar visível que todo mundo via. Morreu leproso, Deus não curou. Morreu leproso e foi sepultado com seus pais. Aí o irmão Branham veio e fala: ele foi salvo, porque foi sepultado com seus pais. Ele foi salvo.
um homem salvo, um rei salvo, Ezequias, salvo, mas querendo tomar o lugar do outro. Um salvo que não se conformava com o seu posto de dever, queria tomar um lugar que não era dele, queria ser o que não era. Olha que o lugar que ele estava era um lugar bem alto, ele era rei. E parece que ele começou a reinar com 8 anos de idade. E fez muita maravilha para Israel, muita coisa boa para Israel. Desmanchou altar de ídolos, bosque de ídolos, mandou derrubar, fez uma limpeza nos ídolos em Israel. Vai entrar no templo, oferecer sacrifício, sendo que era só os levíticos, era só o sacerdote que podia fazer isso, que tinha permissão para isso. Uzá também quis segurar a arca, morreu porque não era levítico, disse o irmão Branham, querendo segurar uma coisa que ele não foi chamado para segurar. E agora encontra esse grande rei, salvo, mas sem humildade e sem respeito. Aí Isaías não se conformou. Isaías falou: como pode um homem desse morrer leproso? Aí Deus levou Isaías para ver o serafim adorar ele. Falou assim: olha, isso aí que é adoração, Isaías. Aí Isaías falou: ai de mim, porque eu habito no meio porque eu tenho lábios sujos e habito no meio de um povo que tem lábios sujos. Ai de mim. Aí que ele gritou: ai de mim. Quando ele viu o que é um adorador. Como que o adorador tem que se comportar na presença de Deus. Pé coberto, rosto coberto e voar com 2 asas. Humildade cobrindo o pé, respeito cobrindo o rosto. Ação. Aí é ação. Aí ele pôde ir na presença de Deus. Aí ele pôde socorrer Isaías com uma brasa na tenaz. Aí, salvo, um homem salvo e sem respeito e sem humildade. Ezequias. Agora ele encontra Ló, um homem salvo, porque o irmão Branham disse que ele era salvo, envolvido na política, que se tornou prefeito da cidade de Sodoma, envolvido na política, sem revelação nenhuma, porque chamando os 2 anjos de Senhor, e os 2 anjos não eram Senhor era Elohim, que ficou com Abraão, sem revelação nenhuma, e era salvo. Perdeu a esposa, perdeu o rebanho, perdeu os pastores, perdeu tudo, só não perdeu a salvação. Agora se encontra o outro, salvo, chamado o rei Saul, salvo também. O irmão Branham diz que foi salvo também. Tinha um paraíso esperando ele. Samuel, em teofania, veio, regressou e falou assim: amanhã tu e teu filho estará comigo. Estará comigo. Onde que estava Samuel? No paraíso. Um homem salvo, violento, perseguidor de Davi. E era salvo, mas sem a graça, caído da graça. Aí vira a virginência. Por isso que tem que ir para a tribulação, para se acertar. A noiva não. A noiva é Abraão. É salvo pela graça, mas permanece na graça. A coisa é permanecer. É salvo pela graça, mas permanece na graça.
Porque uma vez salvo, está salvo. Só que perde, Karen Davi falou, não tira de mim o gozo da salvação, porque quando ele cometeu adultério com Betseba, que o profeta Natã falou para ele que ele tinha cometido adultério e mandado matar Urias, aí ele entrou em desespero e orou a Deus, falou, Senhor, não tira de mim o gozo da salvação. Ele sabia que a salvação Deus não ia tirar mais dele, mas o gozo podia tirar. Então você encontra a pessoa salva hoje, não tem alegria para nada, vai na igreja, não tem ânimo, canta hino, não se alegra com a pregação, não se alegra mais com nada, e é salvo. Eu vou mostrar outro salvo, que era salvo e não tirava a espada da cintura. Pedro também era um salvo. Pedro era salvo, mas cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Salvo, mas cortando a orelha do outro. Salvo, mas não larga da espada. Não larga da espada, não tira a espada da cintura. Cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Um salvo que Jesus pegou a orelha e colocou no lugar para ficar sem testemunho, senão ele também ia ser condenado. Porque quando falaram, esse daí é que andava com ele porque ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Chamou o servo do sumo sacerdote, cadê a orelha cortada? Não tinha, então não tinha testemunho. Senão também Pedro ia ali junto com Jesus, ficou sem testemunho. E levou o rapaz, primo do servo do sumo sacerdote, que delatou Pedro como mentiroso. Então, irmão, para ser salvo, é difícil ser salvo. Não é fácil ser salvo. Porque todos nós nascemos salvos por direito do sangue de Cristo, até uma idade. Depois de uma idade, então daí sai da linha divisória da salvação. Aí é se nós decidimos ou não, vai ficar na nossa mão. Né? Até uma idade toda criança é salva. Mas depois de uma idade, é nós que resolve se quer continuar salvo ou perdido. Aí dois caminhos abrem. Mas se nós quer ser salvo, ser um salvo, Deus salvar nós, pela graça, e depois nós cai da graça, sai da graça, separa da graça, continua salvo, mas se envolve com muita coisa errada, se envolve com Sodoma, se envolve com a política, Você não descuida, não, que o espírito político é forte. Você pode se envolver com a política aí e idolatrar um deputado, idolatrar um presidente de tal maneira que você se invita. Você pode correr o risco de se envolver com a política sendo salvo. Aí você vai ver que a alegria sua de louvar a Deus, dar glória a Deus, vai desaparecendo na sua vida. Porque aí é um salvo que caiu da graça. No caso de Ló. No caso de Saul, já não era política, já era violência. No caso do rei Ezequias, já queria ser o que não é, queria tomar o lugar dos outros. No caso do Pedro, é natureza violenta. É querer cortar a orelha dos outros, não largar a espada. Depois que ele foi para o cenáculo, que ele ficou lá 10 dias, o Espírito Santo desceu em língua de fogo, batizou ele com o Espírito Santo em fogo,
Aí Pedro nunca mais teve espada, Pedro nunca mais cortou a orelha de ninguém. Mas aí já era Pedro com o batismo do Espírito Santo. Aí já era outro Pedro. Já era outro Pedro. Então, eu quero assim ser um salvo pela graça, mas continuar salvo com a graça. Salvo com a graça. Salvo, mas eu não quero perder nada que pertence a Deus. Não quero perder nada. Como disse Paulo aos Hebreus, coisa que acompanha a salvação. E o apóstolo Paulo fala que é 9 coisas. É o amor, longanimidade, bondade, mansidão. Tudo faz parte do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Na nossa vida. Uma das coisas que a pessoa pode perder, e é difícil restaurar, voltar, é a alegria. Que Davi orou: não tira de mim, Senhor, a alegria da salvação. Você não vai ser alegre mais com nada. Nada te alegra mais. Nada sirve mais de ânimo, de encorajamento. E é um salvo. Não está perdido. Não está perdido. Agora, vamos ser salvos? Amém. Como que é bom ser salvo. Mas vamos também ter o pacote que acompanha, né? Ser salvo, mas com tudo que pertence. Ter direito a carregar tudo que pertence à salvação. A alegria, a adoração a Deus, ir na igreja. Não ficar procurando meio para escapar da igreja. Procurar meio para fugir, que nem Adão, né? Adão no jardim do Éden. Fugindo de Deus. Aonde está tu, Adão? Aí de domingo Deus se levanta cedo procurando. Aonde você está? Aonde você está? Eu estou na coberta. Aonde você está? Onde está tu, Adão? Eu estou dormindo. Aonde tu está, Adão? Onde tu está, Adão? Estou tomando café da manhã. Escola dominical, nada. Aonde você está, Adão? Onde você está, Adão? Adão, você não acha Adão. Deus procurou Adão no domingo e não acha o Adão. Que o Adão, se não está no aniversário, o Adão está no sorveteria, ou o Adão está passeando, ou o Adão está dormindo. E Deus procurando o Adão. E não acha o Adão. Porque o Adão tem uma árvore para esconder. Adão tem uma árvore para ficar moitado atrás dela. Então vamos sair de trás da árvore, vamos se apresentar a Deus. Como disse Samuel, aqui estou, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eu estou aqui, Senhor. Samuel falou isso para Deus: estou aqui, Senhor. Davi, Deus falou assim: quem irá por nós? Davi se apresentou: ei, eu aqui. Manda eu, Senhor, eu aqui. Pessoa que se apresenta a Deus, não que esconde de Deus, mas se apresenta a Deus. Eu estou aqui, Senhor. Deus também procurou Elias quando estava na gruta. Elias. Aí ele saiu da gruta e falou: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Mataram o teu profeta, derrubaram o teu altar. Só eu fiquei. E agora eles querem tirar a minha vida. Deus falou assim: não é assim não. Não é assim não, Isaías. Não é assim não, Elias. Não é assim não, Elias. Tem 7.000 pessoas que aceitou a sua mensagem, está na sua mensagem. 7.000, você não está só. E ainda o seu ministério não terminou ainda não. Não, você tem que ir atrás do Eliseu.
para ficar no seu lugar. Você tem que ungir Jeú para ser rei. Você tem que ungir um outro lá, Israel, para ser rei. Eu creio que é Misael, coisa assim. Você tem ainda que ir na casa, você tem que ir em Betel, que é justificação. Você tem que ir para a casa do profeta, que é santificação. Você tem que passar o Jordão. Aí sim é hora de você ir embora. Não é agora não. Você tem bastante coisa para fazer ainda. Você quer ir embora agora? E Eliseu? Quem vai achar Eliseu? É você. Você está pensando que está na hora de você ir embora? Você tem muita coisa para fazer, rapaz. Você tem muito trabalho para trabalhar e para frente. Então, são salvos, mas salvos que caiu da graça. São salvos que caiu da graça. Eu queria ler aqui na Bíblia Sagrada, em Colossenses capítulo 1, onde está escrito assim, Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Esse dia, o meu netinho me perguntou para mim assim, mas nós não vai ver Deus? Eu falei assim, Deus não é visto. Mas nós não vai ver Deus, nós vai ver Deus através de Jesus, porque Jesus é o corpo dele. Aí eu fiz uma pergunta de encontro com a dele. Ou melhor, eu fiz outra pergunta para ele. E eu vejo o seu espírito? Ele falou, não. Mas eu posso conversar com o seu espírito. O seu espírito pode conversar comigo? Pode, através de quem? Do meu corpo, assim também é Deus. Deus é espírito, e ele tem um corpo que é Jesus, que é através desse corpo que ele faz as suas obras. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas, por ele. Porque ele foi a palavra. Ele era a palavra. Por ele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Seja trono, seja denominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Até o diabo foi criado por ele e para ele. O diabo foi criado para ser uma vara na mão dele, porque ele precisava bater nas pernas dos seus filhos. Então ele precisava de uma vara. E ele criou o diabo como uma vara na mão dele. Depois que todos os filhos dele foram educados, ele joga essa vara no fogo. Ele joga essa vara para ser queimada. O diabo é um instrumento na mão de Deus para aperfeiçoar seus filhos. E o fim dele, depois que terminar, que todos os filhos estão educados, todos os filhos estão encaminhados para a eternidade, a vara é queimada. Todo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas vivem, permanecem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a permanência.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Toda a plenitude habitasse nele. Como que um homem que pesava a base de 50 quilos, não era um homem grande, Jesus. Era um homem quieto, difícil de conversar. Não pesava coisa de 50, 60 quilos, não chegava a isso. Também não era harto. E dentro dele habitava toda a plenitude de Deus. Como eu disse ontem, que dentro dele habitava os 7 nomes de redenção, que era Jeová Tissi de Quino, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Jeová, o Senhor é a nossa justiça. Jeová, Shalom, o Senhor é a paz. O Senhor é a paz. Que ele disse para o seu discípulo: tenha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Ele é Jeová Shalom. Jeová Ra. Deus é o nosso guia, o nosso pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São João 10. Eu sou o pastor das ovelhas. É Jeová. Raam. Jeová Rapina. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que cura. Salmo 103, verso 3. Eu sou Deus que perdoa o vosso pecado e curo toda a vossa enfermidade. O irmão Bana estava indo no mato, ele ouviu uma voz atrás dele que disse assim: o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo. É o mesmo. Jeová Chamar. Jeová Chamar. Deus está sempre presente. Estou convosco até a consumação do século. Não tem mais. Jeová Nissi. Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa vitória. Ou a nossa bandeira. 1 Coríntios 15, 57. Jesus é a nossa vitória. E tragada foi a morte na vitória. Então ele... E aonde? Eu quero terminar agora aqui. E aonde está tudo isso hoje? Nós sabemos que tudo que estava em Deus, ele derramou sobre Jesus, porque está aqui em Colossenses 1, onde nós lemos. E aonde está tudo que Deus derramou dentro de Jesus? Aonde está hoje? O irmão Branham fala assim: está dentro da noiva. Então a noiva está dentro da noiva. O Jeová Paz, que cura, presente, está tudo dentro da noiva, porque a noiva é o corpo dele. E tudo que você tem está dentro do corpo. Tudo que você tem está dentro do corpo. Coração, tudo está dentro do corpo. Ele é o cabeça, mas tudo que está na cabeça está no corpo. Até, irmão, a medicina, o cientista aí, o campo da medicina, eles ensinam que o nosso intestino é um segundo cérebro. O nosso intestino é o segundo cérebro.
Porque o nosso intestino com o cérebro, os dois, estão unidos em comunicação. É o nosso destino, o nosso intestino é que comunica com o cérebro para falar para o cérebro como que está o andamento do corpo. O intestino, eles chamam o intestino do segundo cérebro, que ele comunica com o cérebro que está na cabeça. É ele que fala que precisa de água, ele que fala que precisa de alimento. Então ele manda a notícia para a cabeça, como que a cabeça tem a chave para abrir o celeiro. Mas quem reclama da falta de coisa não é a cabeça que reclama. O intestino que reclama o que está precisando, o que está a mais, o que precisa diminuir, o que precisa aumentar. É o intestino. A ciência chama do segundo cérebro. Do segundo cérebro. Então, o corpo fala. Tudo que estava em Jesus está derramado na igreja hoje. É que nem aquela aguiazinha lá do galinheiro. A aguiazinha. Tudo que estava na manhalha estava na aguiazinha. E quem que colocou na aguiazinha? A grande mãe águia. A grande mãe águia que colocou tudo nela. Quando aquele ovo foi botado, ali estava tudo que a águia precisava. Então tudo que estava em Cristo está em nós. Em nós está a cura, em nós está a paz, em nós está o poder de criar. Poder criativo está em nós. Porque o irmão Branham diz que nós somos criador de atmosfera. Nós cria atmosfera. Nós cria ambiente. Ou de briga, ou de paz, nós que cria. É nós que cria. Se tem um lar que estão brigando, alguém criou aquela briga ali. Alguém criou aquela atmosfera pesada. Quem é que criou? Mas você também pode criar paz aonde há tormenta. Você pode criar paz aonde há tormenta, porque você tem também dentro de você a paz. Então tudo que estava em Cristo está derramado na igreja. E tudo que está na igreja será derramado lá na terra eterna. Como Deus derramou nessa terra aqui todo o que estava dentro dele, derramou dentro de Jesus. Jesus derramou dentro da igreja. E a igreja vai derramar onde? A igreja não vai ficar com ela. A igreja vai derramar na eternidade. E Deus vai construir a eternidade com o que está dentro da noiva. Com o que está dentro da noiva. É a mesma coisa de um pai. É a mesma coisa de um homem que casa. Que vai construir uma casa. Ele vai construir e chama a sua esposa. Como que você quer? Aonde você quer o quarto? Aonde você quer a cozinha? Aonde você quer a sala? Aonde você quer o lugar da despensa? Aonde que você quer o lugar que vai lavar roupa? O varal? Ele não faz nada por ele. É ela. Ele constrói. Mas o desejo é a dela. Ele falou para Adão: o seu marido é o seu cabeça, que era Adão, e para ele e o seu desejo é para ele. O desejo está no ser, mas quem controla é Adão. Adão trabalha, você dá o desejo. É assim que funciona as coisas de Deus, todo derramado dentro de nós. Então nós não podemos reclamar que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo. Você fala assim: eu não tenho saúde. A saúde está no ser. A saúde está no ser.
Você tem que colocar ela em cena. Você tem que colocar ela em ação. E você colocar ela em ação, você tem que ter duas coisas: respeito e ser humilde. Cadê o serafim? Rosto coberto e pé coberto. Rosto coberto, respeito. Pé coberto, humildade. Seja humilde e respeita as coisas que você voa. E Deus te abençoe. Hoje não tem pergunta. Não tem pergunta hoje? Não li. Então vamos para os pedidos de oração. Irmã Roberta Piuma pede oração. Seu favor, família. Rosângela Caldo, seu favor e família. Suzane Monteiro, a sua família. O irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo de sua vida. E pede oração à sua família. Thalita Nentes, a sua família, em especial seu marido Romerito João William, seu favor e família. Irmão, irmã, vou orar por vocês, mas antes quero pedir para vocês vigiar e não deixar cair da graça, porque a salvação você não perde, mas você perdendo a graça, você perde o milênio, você perde o arrebatamento, você entra no trono branco, mas você perde tudo isso por perder a graça. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós a ser salvos, continuar sendo salvos como somos, porque uma vez salvo, sempre salvo, mas nós não perdemos a salvação, mas nós podemos perder o que acompanha ela, Senhor, que é a alegria, que é a vitória, que é o ânimo, que é a coragem, que é a bondade, a longanimidade, que é a mansidão. Não pode ser um salvo agressivo, como era Saul. Não pode ser um salvo Pedro, que corta a orelha dos outros. Não pode ser um salvo, Senhor, como Zia, querendo tomar lugar que não é nosso. Ajuda nós, Senhor, precisamos de ajuda. Ajuda os ouvintes, ajuda as irmãs. E dá um bom fim de semana com a Tua presença na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu ainda ia fazer um pedido para os irmãos. Aproveitar e fazer um pedido para os irmãos. Não fique em casa de domingo. O domingo não te pertence. O domingo é do Senhor.